Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a alegoria da caverna de Platão, né? E qual a mensagem, né, que o filósofo buscou passar com essa alegoria, né, que se encontra no livro 7 da República. Então, Platão foi um filósofo, aqui tem um busto dele, né, na Wikipédia. Foi um filósofo que viveu entre 428, né, e veio a falecer entre 348 e 347 a.C., né? Ele foi discípulo de Sócrates, né, que é considerado o pai da filosofia. E nessa alegoria, né, diz que existia um grupo de escravos, né, esses estão representados nessa imagem, que viviam desde o seu nascimento dentro de uma caverna, né, com a cabeça virada para uma rocha. Nessa caverna existia uma grande tocha, uma grande fogueira, melhor dizendo, que refletia a imagem desses escravos, né? Refletia, melhor dizendo, a sombra desses escravos na parede, né? E refletia também a imagem de alguns objetos, né, que se encontravam atrás deles. Então, toda a realidade que esses escravos conheciam, que os sentidos deles podiam absorver, que tinham absorvido, eles acreditavam ser aquilo que eles viam e ouviam dentro da caverna. Então, além das sombras que eles viam, eles acreditavam que os ecos que vinham de fora da caverna, dos sons de fora da caverna, tudo isso era a realidade, era toda a realidade da existência, né? Um belo dia, um desses escravos decidiu sair da caverna, né? Trilhou o caminho, né, que fica descrito aqui, até a parte até a saída dessa caverna. E a gente sabe que quando a gente está em um ambiente escuro e vai para um ambiente mais claro, nós temos dificuldade em um primeiro momento de olhar, né, de manter os olhos abertos nesse ambiente mais claro, levando um certo tempo até que nossos olhos se adaptem a esse novo ambiente, né? E foi isso que o escravo fez, né? Ele precisou de um certo tempo, até os seus olhos se adaptarem a esse ambiente mais claro fora da caverna, né? E o que que aconteceu? Ele, ao sair da caverna, ele contemplou tudo que existia fora da caverna, né? A natureza, os animais, as pessoas, as relações entre as pessoas, as cidades. Então ele pôde contemplar e perceber que o que ele via, que os sentidos materiais dele, né, do corpo, seja o ouvido, seja a audição, seja os olhos, tudo aquilo que ele via e ouvia era uma parte muito pequena da realidade, não era toda a realidade, né? E ele percebeu que ele estava dentro de uma grande ilusão, né? E ele começou a pensar: eu devo voltar e avisar os meus amigos, os meus companheiros que, na verdade, aquilo que os sentidos deles absorvem é apenas uma parte muito reduzida da verdade, né? Da realidade. Que o que eles acham ser a verdade, na verdade, são apenas sombras, né? São apenas sombras que são projetadas por uma fogueira. E aquilo que eles ouvem são apenas ecos, né? Não é o som verdadeiro daquilo que eles ouvem, apenas o eco, né? Isso é uma forma de Platão passar um ensinamento de que os nossos sentidos, né, os sentidos da carne, os sentidos da matéria, eles nos colocam em uma situação assim em que vemos, né, ouvimos, mas aquilo que nós vemos e ouvimos não é a realidade em si, né? É uma aparência de realidade, porque para Platão a verdadeira realidade se encontrava no mundo das ideias. E a única forma da gente
poder ultrapassar esses limites que nós temos é através da reflexão, é através do pensamento, da reflexão em relação a tudo que os nossos sentidos absorvem. Então, é isso que ele busca passar. E os escravos, e ele começou a pensar, eu devo voltar e avisar os meus companheiros? Será que eles não vão me ridicularizar, não irão me ofender, não irão até me matar, me agredir, né? Porque a história prova que as pessoas que vieram com uma grande verdade, que se chocou com a estrutura política, social, cultural de determinado período, eles sofreram as consequências disso, né? Jesus Cristo, né? Que com a sua doutrina ele acabou entrando em atrito tanto com o poder religioso judaico como também com o poder político romano. Joana d'Arc, Tiradentes, o próprio Sócrates, que foi obrigado a tomar veneno, né? Porque dizia-se em Atenas que ele pretendia perverter a juventude de Atenas, né? Então ele sofreu um julgamento injusto e foi obrigado a tomar veneno, né? Cicuta, me foge o nome agora. Então, o que essa alegoria busca passar é isso, que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentidos, né? E muitas vezes acreditamos em algo, achamos que aquilo é verdadeiro, e muitas vezes a gente até quer, até deseja que determinada coisa que nos atrai muito seja verdadeira. Uma ideologia política, uma determinada interpretação religiosa. Nós até nos apaixonamos, até desejamos que seja verdadeira, mas só uma reflexão racional, né? Só uma reflexão que a pessoa tenha boa vontade para com a verdade, que pode fazer com que não caiamos, né, nessas armadilhas dos nossos sentidos. Então, é apenas um resumo, né, uma breve interpretação dessa alegoria. E ela casa muito bem com o contexto que nós estamos vivendo hoje, né, das fake news, que, na verdade, as mentiras sempre existiram, mas hoje vivemos em uma época das redes sociais, né? Então as mensagens se espalham de forma muito mais rápida do que antigamente. Então a gente está vivendo uma época, né, em que estamos vivendo a pandemia e uma série de fake news relacionadas à pandemia estão surgindo, né? Coisas que não têm nenhum tipo de comprovação científica, mas que vem sendo difundida, né? Como, por exemplo, o uso de cloroquina, ivermectina, Tamiflu, que a ciência prova que não tem nenhum tipo de eficácia contra Covid-19. Mas uma série de grupos espalham essas informações, dizendo que esses remédios curam, são tratamentos milagrosos, até previnem a doença, né? Mas com qual objetivo? Qual o objetivo dessas pessoas em disseminar esse tipo de informações falsas? Por que as pessoas disseminam fake news? As pessoas acordaram um belo dia e decidiram difundir esse tipo de informação? Ou existe algum motivo mais prático para isso? A gente pode usar como exemplo a eleição do presidente Trump, nos Estados Unidos, né, o ex-presidente. Ficou comprovado que durante a eleição, ele e o grupo deles, né, o grupo dele de campanha, disseminaram uma série de fake news que contribuíram para a sua eleição. No caso do Bolsonaro aqui no Brasil, seguindo esse mesmo modus operandi, difundiu uma série de mentiras, né, fake news, apoiados, né, por alguns empresários, como a Van, empresas, né, a Van, Smart Fit, Restaurante Madeiro. Então, difundiu uma série de informações, né, fazendo disparos patrocinados pelo WhatsApp, difundindo essas informações falsas. Então, que interpretação a gente pode fazer e que associação a gente pode fazer dessa situação com a alegoria da caverna? Que
as pessoas que difundem essas fake news, eles têm determinado interesse. No caso dessas eleições, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, a intenção é fazer com que as pessoas acreditem em determinadas informações que favoreçam determinado candidato, né? Fazendo com que ele ganhe as eleições. Então a ideia é fazer o quê? Fazer com que essas pessoas fiquem aprisionadas, se é que a gente pode fazer essa comparação, nessa caverna, né? Nessa bolha ilusória que são as fake news, fazendo com que as pessoas acreditem em algo falso, mas que garante para os que divulgam essas fake news a realização de determinado objetivo, né? No caso, a eleição, né, de determinado candidato. Existem também os grupos, até antes da pandemia, né, que são contra qualquer tipo de vacinação, porque eles dizem que o corpo tem que se curar naturalmente, criar anticorpos naturalmente, dizem que não devemos tomar essas vacinas. Eles, hoje, né, nos dias de hoje, até em países desenvolvidos, eles têm crescido, né, divulgando uma série de informações, dizendo que se você tomar a vacina, vão colocar um chip dentro de você, né, que essa vacina a pessoa pode vir a morrer se tomar, uma série de informações que não tem nenhum tipo de comprovação científica. E que consequências isso tem trazido para a sociedade? Muitas pessoas têm acreditado nisso, e não é à toa que no ano passado pessoas vieram a morrer na Europa, vítimas de uma doença há muito tempo erradicada, né? No caso, o sarampo. E médicos franceses têm sido ameaçados de morte por estarem receitando, indicando para as pessoas que o melhor tratamento, além da prevenção, né, nas medidas de profilaxia, como isolamento, a quarentena, uso de máscara, eles têm dito que as pessoas precisam se vacinar. Então, estão vindo a ser até ameaçados de morte. Teve uma enfermeira recentemente aqui no Brasil que se recusou a tomar a vacina, uma enfermeira partidária, né, do bolsonarismo, e ela pegou uma vez o Covid e pegou depois a segunda vez e veio a falecer, né? Uma pessoa da área de saúde, mas que acabou acreditando ou levando a cabo esse tipo de informação, né? Colocando se utilizando dessa informação e agindo dessa forma. Então, o objetivo das fake news é esse, é fazer com que as pessoas acreditem em determinadas informações que são falsas, mas que favorecem determinados grupos, sejam esses grupos anti-vacina, sejam grupos políticos que têm os seus interesses particulares. Então, o objetivo da fake news é colocar as pessoas dentro de uma caverna, colocar as pessoas dentro de uma bolha ilusória, né, que são de mentiras, para fazer com que as pessoas acreditem e façam determinadas coisas que sejam do interesse de grupos grupos poderosos, né? Aliás, é interessante falar também que quem assistiu Matrix, o roteiro da trilogia foi totalmente baseado nessa alegoria da caverna, né? Então, quando a gente olha o filme, a gente percebe, é possível fazer uma associação muito clara, né? Porque o filme fala que existe um programa de computador chamado Matrix e que as pessoas estão imersas nesse mundo virtual acreditando que eles estão no mundo real, né? E só quando alguns hackers saem desse mundo virtual, eles percebem que o mundo real não é o Matrix, né? O mundo real é outro, onde as pessoas estão vivendo em cápsulas, em uma situação de total aprisionamento e limitação, né? Então, essa alegoria ela é muito atual e creio que ela vai ser atual sempre, né? Porque nós sempre devemos ter em mente que a única maneira de nos protegermos da mentira, da falsidade ou até de erros próprios é a reflexão, né? É o pensamento, é comparar informações, é pesquisar,
E ter sempre a humildade e a boa vontade para com a verdade, né? Porque quando caímos em ilusões assim, estamos vendo o efeito disso hoje, tanto nós como toda uma coletividade muitas vezes acabam sendo prejudicadas, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha ajudado um pouco a vocês a compreender a alegoria da caverna, né? E a compreender também como ela é atual, né? Beleza?